Vê se tá ao vivo. Deixa eu esperar um pouco. Tem gente vendo já ou não? Então, Olá pessoal, boa noite. Agradecendo primeiramente a Deus e a todos vocês que estão com a gente aí. Muito obrigado. Você que já está participando conosco aí, seja bem-vindo, né? Começando mais uma semana de bênção, né? E sempre pedindo para você compartilhar, né? Para você ir lá colocar a sua digital, viu? Não adianta só você entrar na página e não colocar a sua biometria. Então vamos colocando a biometria, coloca o dedinho lá, curte a página, já vai mandando para seus amigos aí, tá bom? Hoje o assunto é muito importante, né? Que é um assunto que é importante para todo mundo, que é um assunto que mexe com a vida de todos. Então, eu queria te pedir para você que está aí, já começar a compartilhar, já começar a marcar os amigos, e vai falando pra gente como é que tá a sintonia aí, tá? Vai falando pra gente como é que tá o áudio, se tá tudo certo, se não tá, né? Tá aqui o nosso amigo Kiko, queria agradecer pela presença. Nós estamos sem máscara, mas a gente está no distanciamento social aqui. O sofá pode parecer perto de vocês, mas é bem comprido aqui. A gente está tomando todas as medidas, a gente vai falar olhando sempre para vocês, tá bom? Para evitar qualquer coisa aí. Gente, deixa eu só mandar um alô aqui especial pro pessoal que está sempre com a gente. Agradecendo o Matheus aí que participou com a gente da última, né? Ele tem um projeto aí toda terça-feira no Instagram, que é o Network King. É isso, Gui? Network. King. Nossa, calma. Não tem King. Toda terça-feira lá no Instagram, gente, a partir das 21h57. Eu perguntei, mas por que 21h57? Porque 21h57 ninguém esquece. Se colocar 22 esquece, se colocar 23 esquece, mas 21, então achei bacana. Networking working. É. Então toda terça-feira você vai lá acompanhar os meninos, que é show de bola, viu? Eles têm um trabalho bacana lá no YouTube. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ah, não, o perdão. dele é o Instagram. Aqui, ó, Morato Networking. Isso, maravilha. Net então. de internet, working de trabalho. Fechou, trabalhando. gente. Então, maravilha. 21h57, eles esteve com a gente aqui na semana passada. Um menino bacana, trouxe bastante conhecimento pra gente. Também tem o pessoal do YouTube lá, que é o Quebrada Sem Limite, que é toda terça às 19 horas. Pessoal também bacana. A gente está falando desse pessoal, todos os projetos de ao vivo. Rapaz, que o pessoal está entendendo agora essa movimentação. E está todo mundo abrindo um canalzinho no YouTube. E aí você vai ver o pessoal tá com um estúdio bacaninha, só a gente que ainda está chegando lá. O pessoal está bem adiantado aí. Então um grande abraço lá pro pessoal da Quebrada Sem Limite, lá do meu amigo Jean, né? Que está sempre aí fazendo todas as terças-feiras às 19 horas. E o Quem Tá On também no YouTube, né? Rapaziada também tá lá fazendo um trabalho maravilhoso, show de bola para vocês aí, viu? E o Falando de Esporte, também no DNA, que é o pessoal do YouTube também. Toda a quarta-feira, às 19 horas, estão lá falando de futebol. Então é o pessoal de Morato aqui, gente. Olha que bacana, né? Os meninos estão entendendo, todo mundo fazendo um projetinho aí de ao vivo. É muito bacana e a gente divulga esse trabalho aqui. Tá bom? Eu vou passar bem rapidinho aqui, agradecendo o pessoal que está sempre com a gente, que é o pessoal lá da Sodier. Tá chegando o dia 12 aí, que é o dia dos namorados, e a Sodier tem um bolo específico, viu? Ela fez um específico só para essa data. Então já cutuca o namorado aí, já marca ele e fala, ó, não tem como você fugir não, hein? Que não tem um bolo específico só para essa data. Tá bom? Tem um tênis de clube de mesa lá do meu amigo João Alves, um abraço. Vai sortear um chaveiro. Então você que está participando aí no fim, a gente vai pôr o nome do ganhador aí, um chaveirinho bacana. Você vai gostar de estar concorrendo aí, tá bom? O pessoal do meu doutor, né, que está sempre com a gente aí também, o pessoal da Amiga Presente, o pessoal da Delícia Mineira, o pessoal do Ferros El Shaddai, Mais Dentista, Morenas Flores, Dacmus Contabilidade, Renan Flores, e vou falar uma coisa bacana para você aqui, gente, ó, rapidinho, vou falar para você aqui do Mercado Santo Antônio, que o Mercado Santo Antônio, ele está com um plano lá de uma cesta básica de R$ 79,00. Como é que funciona? Às vezes você quer ajudar uma pessoa, mas você não quer se expor, não quer que a pessoa seja exposta, você pode ligar no mercado, fazer o pedido da cesta e pedir para a pessoa entregar lá na casa dele. Então a pessoa liga lá, ó, queria que você mandasse uma cesta básica para tal pessoa, você passa o endereço, manda um pix lá, ou passa um cartão, alguma coisa, e a pessoa vai receber lá. Às vezes não precisa nem você falar seu nome, tá bom? Então agora se você quiser comprar 2, 3, 4 para ajudar o pessoal, fica à vontade. Lá no Mercado Santo Antônio, a gente tem aí as nossas inscrições abaixo aí, tem sempre aí o zap deles lá, tá bom? E aí vocês vão participando com a gente, tá chegando gente aí hoje, segunda-feira, que bacana, hein? Gente, vão participando, vão fazendo pergunta, porque o assunto é muito importante. É política, e política é o que move a gente, né? Hoje a gente precisa de política para tudo, até em casa, viu? Se você não tiver uma política boa com a esposa, ela coloca sal no açúcar, mistura tudo. Olha,
até em casa tem que fazer política. Então a política ela é importante para toda a vida. Então eu quero que você acompanhe, vai marcando o pessoal, vai pedindo aí pro pessoal compartilhar, vão participando com a gente, tá bom? Já quero te agradecer por estar com a gente aqui, tá bom? Já abri aí para seus cumprimentos aí que a conversa é longa hoje. Se Deus quiser, vai ser uma aula aqui para todo mundo que está em casa, né? E o Kiko foi ex-prefeito de Franco da Rocha e ele vai estar aí falando para a gente um pouquinho da sua trajetória política, que é uma aula tanto para a gente que já tem a convivência política, para você que está em casa que às vezes quer entrar na política, né? Me fala, viu, mas como funciona? Como que eu posso, né? E a gente gosta de trazer pessoas assim. A ideia da nossa transmissão é trazer pessoas que têm uma história de sucesso, pessoas que têm superação, e você é uma prova disso, né? Uma pessoa que é da nossa região, Franco da Rocha, né? Que é irmã de Francisco Morato, e você foi uma pessoa que se destacou na política, muito novo, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa sua trajetória aí. Queria que você comentasse o pessoal, ficasse à vontade. Depois o pessoal puder trazer, viu, Guilherme? Quiser trazer uma água e deixar aqui pra gente, tá bom? Deixa aqui perto pra ele, de repente depois ele pode querer uma água aí, tá bom? Fica à vontade, Kiko. Seja bem-vindo. Legal, Lubarino, obrigado pela oportunidade. Boa noite a você, a toda a sua família que, junto contigo, que organiza essa ferramenta importante de comunicação aqui com a população, principalmente de Francisco Morato, mas na internet, obviamente, a gente fala com o mundo todo. Dizer que é um prazer estar aqui com você e ter a oportunidade de me apresentar e discutir questões aqui relativas à vida de quem vive na nossa região. Muito bacana. E aí, eu particularmente não sei o seu nome, o pessoal te chama de Kiko. Mas Francisco. Por que Kiko? Francisco, e aí uma derivação de Francisco geralmente é Chico. E aí um apelido carinhoso de infância, que Chico virou Kiko, e aí foi pegando. Quando eu fui candidato a primeira vez, eu pensei em usar meu nome, mas aí as pessoas me conheciam pelo apelido, eu adotei e tenho adotado até aqui, né? E tá dando certo até hoje. Eu coloquei o Kiko e coloquei o sobrenome, porque Kiko é... Mas você é Kiko desde a época da escola ou não? Sim. O pessoal tinha aquelas brincadeirinhas de Kiko, Chaves, sim, sempre teve, sempre né? me comparam com isso. Aliás, quando a gente vai, principalmente no período de campanha, que o nome vai ficando mais popular por conta da propaganda, a criançada de verdade acha que é o Kiko do Chaves. Olha só, cara, que bacana. Você vê o pessoal, vamos receber o Kiko aqui. Aí vem o pessoal, mas não veio o Chaves, veio. Exatamente. Que bacana. Todo mundo pergunta. Não tem como falar do Geralmente Kiko, quando eu ia com o Nivaldo, eu falava do Nivaldo era aquele personagem que é o Dr. Chapatinho. Ele lembra. O personagem do Chapolin Colorado. Obrigado. E aí a gente não tem como falar de Kiko sem não falar do Maurici. Maurici, não é Murici, viu, gente? Presta atenção. Murici é o diretor de São Paulo lá. E eu queria que você falasse um pouquinho da trajetória política dele pra gente chegar em você, como é que foi aí a entrada do seu pai na política. Vocês são aqui de Franco da Rocha. Eu digo aqui porque a gente está em todo lugar, viu, gente? Morato, Franco. Então vocês são da região aqui de Franco. E conta pra gente aí como é que foi a chegada da família de vocês aqui. O Maurici é o desbravador, vamos dizer assim, né? O Maurici, assim como eu, nasceu em Franco da Rocha. Ele se formou em jornalismo na ECA, na Universidade de São Paulo. E foi candidato a prefeito de Franco da Rocha à época, em 1982. Ele tinha 21 anos. Eu tinha 2, olha aí. Pois é. Meu Deus. Ele foi candidato a prefeito no momento em construção do Partido dos Trabalhadores. Aquela eleição foi uma eleição vinculada, ou seja, quando você votava, se você votasse no governador do partido, você tinha que votar em todos os deputados, prefeitos, vereadores, exatamente. E naquela eleição, o candidato a governador do Partido dos Trabalhadores foi o Lula. Olha. O vitorioso em São Paulo foi o Montoro, foi a eleição que o PMDB ganhou no país todo, acho que teve um estado, se não me engano, Alagoas, que o PMDB não elegeu o governador. Olha só. O Maurici começa a carreira política ali, ele tinha um jornal assim como você. Olha que bacana. Um jornal. E eu não sabia que era jornalista, sabendo só que bacana. Vamos falar que 82 era o período final da ditadura militar ainda, portanto fazer jornalismo era uma atividade ainda mais aguerrida, porque nós passamos um período de autoritarismo e de proibição de dizer o que pensávamos. Ele construiu um jornal e começou a militância social dele dessa maneira, ou seja, uma voz crítica às repressões ou às injustiças da população e as dificuldades que vivíamos, muito parecido com a população de Francisco Morato. Franco da Rocha cresceu de maneira desorganizada e vivia problemas de mais básico com relação à infraestrutura, falta de água, de luz, de asfalto, e começou a se organizar a partir disso.
Em 84 ele lidera o movimento na cidade em favor das diretas, que infelizmente não aconteceu. Mas em 88 ele foi candidato a vereador e se elegeu. Olha isso, com 30 e 20 ou 24, 20, né? Não, 26. Olha só. 26 olha anos, só. 26, 27. Olha que coisa, hein? Foi vereador na cidade, foi um vereador de oposição, liderou a época junto com o Whindersson, que é uma pessoa Sim. muito conhecida também aqui em É. Francisco Morato, que era vereador do PSDB à época, Olha só uma que bacana. dupla de dois jovens muito Olha só. aguerridos naquela época, né? Que E o bacana. engraçado é que o meu avô, o pai da minha mãe, era presidente da Câmara pela Arena na época. Olha isso, Já não era então mais a Arena. o seu avô já era político? Era, mas é o pai da minha mãe, né? Ah, Não- sim, Não foi uma sim. sucessão, não foi Não de foi uma- avô, né? Então eles, na verdade, foi conflituosa essa relação entre eles. Meu pai era adversário, meu avô Olha isso, é cara. quem estava no poder naquele momento. Eu sou dentro de casa. Exatamente. E o Muricy virou prefeito. Olha O só. Whindersson era parceiro dele na Câmara, os dois disputaram a eleição, ele virou prefeito e o Whindersson era Isso em vice. 88. 92. 92. O Muricy foi eleito prefeito na eleição que o Tuco Olha se só. elegeu aqui em Olha que Francisco bacana, Morato. hein, rapaz? Então vamos estar andando tudo junto, a política de Morato e a de Franco. Ele foi prefeito até 96, naquela eleição ele não podia ser candidato à reeleição ainda, né? A reeleição é um instrumento que foi votado e autorizado pelo Congresso Nacional em 97, foi para a reeleição do Fernando Henrique Cardoso. E desde então ele foi candidato a prefeito em 2000, foi derrotado e mudou para o ABC. Ele foi trabalhar com o Celso Daniel, Olha só. né? Ex-prefeito de Santo André. Isso. Ele ficou 18 anos sem disputar a eleição. Né? 18? 18 Ô, anos. louco, A última que ele disputou foi em 2000. Louco. E a gente convenceu ele a ser candidato a deputado estadual agora nessa última Louco. eleição. Olha só. Ele foi eleito, teve 74 mil votos, e uma grande parte disso foi aqui na cidade de Francisco Morato, se não me engano, 10.500 votos ele teve, que fez com que ele se elegesse deputado estadual e agora está trabalhando para articular recursos e tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui na nossa E região. aí quando a gente escuta falar, né, a gente, do seu pai, a gente não tem essa dimensão dessa distância de 18 anos. Parece que foi muito... Acho que foi ontem, né? Para Mas falar, tem o prefeito trajetória longa. foi ex-prefeito de Franco da Rocha, a gente não tem esse entendimento desse espaço de 18 anos. Então ele foi prefeito por um mandato. Por um mandato. Mas Ele antes foi de ser vereador prefeito, por um. tem movimentos legais que ele participava, e a gente sabia de muita coisa por ouvir dizer, depois da leitura. Ele liderou na época um movimento que foi importante para a cidade, ele, o Whindersson, que o Quercia, quando era governador, Olha só. ele tinha um projeto de construir milhares de moradias populares no Juqueri. Eu estou falando isso porque agora o Juqueri é um parque, você vai perguntar sobre turismo, que eu já vi no seu rascunho. Mas se não fosse esse movimento, o Juqueri podia ter tido hoje um crescimento, podia, por exemplo, virar uma cidade de Tiradentes. E a gente tem uma dinâmica completamente diferente na região. Basicamente não ter aquele parque é um espaço de lazer para toda a nossa comunidade. Mas aí já pegando esse gancho, você acha que ainda dá para fazer muito mais, aproveitar esse espaço que a gente tem? Porque eu particularmente, esses dias, eu sou de Francisco Morato há 40 anos. Uma pessoa postou uma foto de bike, não sei o que, e marcou Franco. Eu falei pra ela, viu? Você não colocou a localização errada? Ele falou, não, eu tô em Franco. Não, quer dizer, tem muita gente de Morato que às vezes nem imagina que a gente tem um parque lá em Franco, né? Não um parque que o pessoal está acostumado aí das crianças, mas aquela área de verde, o pessoal faz, anda de bicicleta, que tem uma parte verde, tem até um rio, alguma coisa. Então ainda está meio distante, né? A gente até tem uma amizade com o pessoal lá de Mariporã e às vezes a gente fala, o pessoal aqui quando procura viajar, eles querem ir para longe. Uhum. E às vezes a gente tem hotel bacana em Franco, hotel bacana em Mariporã. O Franco não tem essa infraestrutura turística, Não ainda, tem. obviamente. Mariporã é uma cidade muito mais organizada É. nesse aspecto. Mariporã não sabia, você sabe que é a capital nacional do casamento. Casamento? É. Não, sabia não. Tem mais de 80 bufês de casamento na Minha cidade. nossa. Prova disso Então, que uma parente certamente, nossa casou lá. Grande parte dos amigos que você conhece que casou em Mariporã. E aí tem também aquela pedra lá que o pessoal, que tem um... Pico do Olho d'Água, tem tem a bastante, pedreira. tudo coisa nossa aqui, é um gente, lugar, pertinho. um lugar bastante aprazível. O Parque Estadual do Juqueri, ele virou parque na década de 90, acho que não me engano, o governo Mário Covas. Antes disso era um pedaço da fazenda Juqueri. Hoje ele é uma área de 33 quilômetros quadrados, no coração de Franco da Rocha, fica na divisa de um lado Franco da Rocha, Mariporã e Caeiras, fica bem no centro, né? Ele hoje é gerido pelo governo do estado de São Paulo
Mas ele tem uma infraestrutura, obviamente, para receber lá turistas. Ele recebe Sim. muita gente, muitos ciclistas, Sim. muita gente procurando fazer caminhada. Eu mesmo uso essas instalações. Bacana. E o que a gente fez no nosso governo foi tentar aproximar a cidade do Juqueri de modo geral. Né? Tem a parte do hospital em si agora está sendo bem... Que ali tem uma história, A gente né? fez um parque numa área que já foi do Juqueri no passado, depois era do Clube Expedicionário, a prefeitura pegou e nós fizemos ali um parque municipal. No segundo mandato, nós fizemos uma conexão, uma ponte. Não foi ainda devidamente usado, porque foi inaugurado em dezembro do ano passado, no meio da pandemia, então as atividades culturais e esportivas estão bastante restritas. E a gente fez ali uma restauração do museu, né, que já foi museu no passado, iniciou o trabalho na década de 80, porque o Juqueri, muita gente não sabe, tem um grande acervo. Olha aí, ó, Porque pessoal. parte das obras, parte do tratamento dos doentes mentais daquela época Sim. foi implantado pelo Dr. Osório César a arte-terapia, né? Então lá tem milhares de obras de arte que foram restauradas agora no nosso governo, estão em exposição desde dezembro. O nosso museu, mesmo durante a pandemia, já recebeu 6 mil visitantes, tá me dizendo. Olha que bacana. Ou seja, esses dias a gente recebemos inclusive a visita de um ilustre, do Drauzio Varela. A gente publicou aqui. Ele Saiu teve, aqui. e sem não foi nada institucional, ele veio porque Queria conhecer ele mesmo. milita nessa área de saúde pública, né? Ele de queria saúde conhecer mental, mesmo. e veio conhecer o nosso equipamento. Então o que a gente espera com isso é que isso seja um indutor Sim. dessa atividade do turismo, que é um grande gerador de emprego e renda. Até para os estudantes. No final do nosso mandato, Urbaino, a gente está negociando, inclusive os 3 municípios, Franco, Morato e Caieiras, com a Sabesp, à luz de uma ação que o Ministério Público Estadual ingressou contra a Sabesp, pela Sabesp estar poluindo os córregos da região aqui. Né? Eu creio que essa foi uma ação que a Sabesp ingressou, que o Ministério Público ingressou em toda a região metropolitana. E os prefeitos foram convocados para tentar construir um acordo de ter alguma compensação financeira em detrimento dessa poluição dos córregos. Agora tem um grande projeto em andamento, que é uma construção de 4 estações de tratamento aqui na nossa região. Bacana. A primeira foi entregue no final do ano passado em Laranjeiras, e tem uma em obra em Franco da Rocha e outras 2, uma que fica na divisa de Franco, mas vai atender Morato, que fica ali no Jardim Bandeirantes, Olha. e uma outra no MAC, em Caieiras, que atende a região de Franco da Rocha, do Jardim Luciana, e a maior parte da cidade de Caieiras. Com essas estações de tratamento, a meta é trazer o que a Sabesp chama de 3 S's, né, de atendimento aqui, ou seja, saneamento, o tratamento do esgoto e a água potável para toda a população. E aí vocês que estão em casa tem que explorar. Né? Nesse acordo, Lubarino, a gente está substituindo, então a prefeita da época, Renata, apresentou um conjunto de obras, eu apresentei um conjunto de obras, e agora a Caieiras está apresentando, porque ela teve uma troca, né, na direção da cidade, e o Lagoinha deve estar apresentando um conjunto de obras. E nesse acordo está um recurso que vai ser direcionado ao Simbaju, que é o nosso consórcio, para fazer o que a gente chama de plano de manejo do Parque Estadual. Que bacana. Por que isso é importante, gente? Nós temos lá uma infraestrutura no Parque Estadual do Juqueri, mas a verdade ela está muito aquém do potencial que ela pode ter. Né? Por exemplo, você não tem onde comprar uma água. Olha. O plano de manejo ele faz um estudo mais aprofundado do potencial do parque, das áreas de preservação, que você não pode chegar perto porque está em recuperação da fauna e do ambiente dos animais daquela região, e áreas que você pode explorar. Por exemplo, colocar um restaurante, uma lanchonete, uma infraestrutura de sanitário, licitar para que algumas empresas possam explorar comercialmente, oferecendo um lazer um pouco mais estruturado, que não é diferente de outros tantos parques que a gente conhece por aí que conseguem oferecer essa infraestrutura. Esse plano de manejo vai permitir que o Estado de São Paulo, posteriormente, licite e transforme o Juqueri num parque com muito mais potencialidade na atração do turismo. Tem esse potencial, pouca gente da nossa região conhece essa infraestrutura, mas nós estamos fazendo esse esforço de integração da cidade com o parque, porque ele está muito próximo, por exemplo, da estação de trem de Franco da Rocha. Né? Nós estamos tentando encontrar uma entrada por ele ali pelo parque do centro de Franco, para acessar toda essa infraestrutura do Parque Estadual, que é uma alternativa de emprego e renda, além do lazer para quem vive aqui na nossa região.
E falando pegando o seu gancho de lazer, o ex-vereador Mimmer ele tem uma fala muito bacana dessa área, que há 20, 30 anos atrás as pessoas tinham outro tipo de preocupação, que era o asfalto, que era até energia, né, que não tinha, que era água, que era outras coisas, a gente precisa de outras coisas. E hoje a gente se dá o luxo, né, olha que bacana, das pessoas querer o lazer, né, as pessoas hoje perguntam, hoje ninguém pega mais um político, o cara até, né, vai ter um que vai falar mas é minha lombada, mas tem viu, e o parque? Você vê que a gente tem um parque aqui e olha o sucesso que tá, né, o parque aqui na cidade de Francisco Morato, que eu tenho certeza que também, né, o Parque de Franca serviu como inspiração e as pessoas daqui, né, hoje elas procuram o Parque de Jundiaí, Parque de Francisco Morato, né, o Espaço das Crianças e o Parque de Franca. Então hoje a pessoa, apesar dessa pandemia, a gente está meio distância, ainda a pessoa se dá o luxo, né, antes disso acontecer, de falar, vamos no domingo lá no parque, e olha a importância disso para o município de Francisco Morato, de Franco da Rocha, e às vezes as pessoas não sabem a dificuldade que é você colocar isso para frente. Isso é uma dinâmica da nossa sociedade, ou seja, a gente sempre tem a nossa expectativa é que a gente possa oferecer aos nossos filhos uma vida melhor do que os nossos pais conseguiram nos oferecer. Porque é a dinâmica do crescimento profissional, de ter uma profissão mais bacana, enfim. E com relação às demandas da cidade, não pode ser diferente, né? Você imaginar, por exemplo, que a plataforma política de um candidato a prefeito de Francisco Morato há 30 anos atrás era uma, hoje é completamente já não dá, né? diferente. Isso é um bom sinal, que mostra o aspecto da evolução da cidade. Né? E das próprias pessoas também, né? De ter esse acompanhamento, de não ficar com aquela... De ter esse entendimento de hoje estar acompanhando. E se a gente não compreende que existe essa necessidade, que a cidade é vibrante, que tem uma energia, que as pessoas querem conquistar uma coisa, já conquistou isso, a pessoa não vai votar em você porque você asfaltou a roda no resto da vida. Talvez ele vote naquela eleição, nas próximas você precisa ir alimentando a pauta da sociedade com coisas inovadoras. Talvez isso é que faz a diferença em alguma cidade da outra, manter a autoestima em dia para que as pessoas possam se animar a conquistar cada vez mais desafios novos, né? E a gente fala às vezes aproveitando falando do turismo, a questão do esporte, a importância que é o esporte nas cidades, né? Hoje Francisco Morato, como Franco da Rocha, é um celeiro de pessoas aí que praticam o esporte, né? Pessoas que têm aí uma importância. A gente está sempre falando aqui das pessoas que estão com a gente, dos nossos representantes aqui de Morato, né? As pessoas que representam a cidade de Francisco Morato, Franco da Rocha, no esporte, né? E a importância do esporte, né, para essas pessoas e para a vida da pessoa. Por exemplo, quando você mantém uma criança no esporte, né, a tendência dela é ir para outro caminho, né? E também uma pessoa da terceira idade, ela tem menos chances de estar passando em médico, né, pelo fato de estar sempre do esporte, né? Que você fala da importância do esporte da nossa região aqui, tanto Franco quanto Morato, que a gente anda bem pertinho aí, né? O esporte é um fator de mobilização na sociedade, né? Acho que grande parte das famílias no final de semana vai para a beira do campo de futebol para jogar aquela pelada. E o quanto o esporte é importante no desenvolvimento da criança, de modo geral, né? E eu percebo que os prefeitos aqui nos últimos tempos têm colocado isso como uma pauta fundamental da sociedade, né? Você acabou de falar aqui de Francisco Morato. A Renata fez talvez um dos maiores investimentos do governo dela, no primeiro governo dela, foi a criação do parque municipal aqui de Francisco Morato. Tem campo de futebol, pista de skate. E o mais engraçado não é só a questão do futebol, é a capilaridade que a prefeita impôs aqui na cidade de trazer para cá outras modalidades. Você sabia que o segundo esporte mais praticado no Brasil, depois do futebol, é o skate? Não. Pois é. Então, não é à toa, certamente, que o parque aqui tem a pista de skate recheado de molecada. E agora que virou um esporte olímpico, a primeira Olimpíada que nós vamos ter o skate disputando medalha, o Brasil, inclusive, tem atletas de um gabarito muito alto que está acontecendo trazer medalha para casa nos Jogos Olímpicos de Tóquio agora. Então, acho que essa expertise é muito interessante porque isso vai incluindo as pessoas. O esporte, obviamente,
vai gerando um espírito de comunitário muito maior, de respeito, de carinho com a cidade. Às vezes a gente reclama no Goiânia, poxa, mas a população não respeita, joga lixo em qualquer lugar. É claro que tem um dever individual de cada um, mas perceba que quanto mais as pessoas vão enxergando o braço do poder público, as mãos da prefeitura melhorando a cidade, maior é o comprometimento das pessoas na zeladoria do conjunto, ou seja, é uma via de mão dupla, ou seja, a prefeitura precisa oferecer alguns sinais de evolução para que as pessoas também contribuem com o respeito e cuidem também da cidade, que é o que a gente chama de o sentimento de se apropriar do espaço público. Então acho que esse parque aqui em Francisco Morato vai mudar a vida de muita gente, porque essa é uma dinâmica do que aconteceu em todo lugar que fez a aposta nesse sentido. Né? Em Franco da Rocha a gente fez, deu muito certo, Caeiras agora fizeram um parque que certamente vai dar muito certo, o Jundiaí já tem uma dezena de parques lá, inclusive que atrai muita gente aqui da região. Eu acho que quem apostar nessa política aí vai poder atrair muito, em particular a juventude, a menor idade, que tem no parque público uma opção de lazer e qualidade de vida, né? E a gente já tinha um trabalho meio, que já era um trabalho que começou muito pequeno e cresceu muito, que foi o pessoal do CSU, lá com o Isabel Domínio, o pessoal, a equipe dele lá, o pessoal da Secretaria de Esporte, que era justamente esse trabalho voltado para criança cidadã, né? Tem um projeto que, ainda tem esse projeto na prefeitura, que é um projeto que você põe a criança na escola de manhã, e aí, em vez dela ir para casa, ela fica na escola praticando algum esporte. E é onde ela se dedica a algum tipo de esporte. E já saiu pessoas lá para os jogos regionais desse grupo aí. Morato, inclusive, é uma cidade que tem uma tradição de jogos regionais bastante, o pessoal aqui, bastante forte. Sim, né? Tanto Franco quanto Morato, Caeiras ali, tá tudo pertinho. E é um trabalho também de esporte. O pessoal da terceira idade, natação, de retardar esse processo de estar indo sempre para o médico, de estar sempre... né? É bem bacana isso daí. Legal. Mas vamos lá, gente. Vamos adiantando aqui a conversa, que a gente tá na segunda pergunta ainda, hein? Vamos lá, Bruno. Vamos lá, que o que tá aí à disposição de vocês. Eu vou fazer uma pergunta também, gente. Daqui a pouquinho a gente vai começar a responder aí. Pessoal que quiser fazer, se não der pra gente responder hoje. Mas aí, eu vi uma coisa muito interessante, que você foi vereador muito novo. Sim, eu fui vereador com 20 anos. 20 anos de idade, olha que bacana. Meio que seguindo a trajetória do... Eu bati o recorde do Whindersson. O Whindersson era mais jovem, tinha 21, teve 20 anos. Seu pai foi... Mas aí é fundamental que a minha entrada na política, eu não posso deixar de desconsiderar, obviamente, o movimento desbravador do Maurício, né? Sim. Foi o bandeirante que abriu a picada no mato, né? Eu peguei um caminho pavimentado e quando eu virei vereador e principalmente prefeito do Bahia, eu tinha por mim que eu não tinha chance nenhuma de errar. Primeiro porque as pessoas esperavam que eu superasse o governo do Maurício, é óbvio. Eu também espero que um dia, se meu filho, meu neto tiver uma oportunidade como essa, seja a melhor obrigação, vamos dizer assim, né? Mas obviamente que é diferente, porque a conjuntura do país era outra. Franco da Rocha, quando o Maurício assumiu a prefeitura, o orçamento da cidade era de 6 milhões de dólares. Pra você ter uma ideia. Para uma população de 100 mil habitantes. Eu assumi a prefeitura, um orçamento de 240 milhões de reais. O real estava uns 13,80, vamos falar uns 80 milhões de dólares, mais ou menos, não sei se eu estou bem de conta aqui. Ou seja, um orçamento muito maior, né? Obviamente também com uma responsabilidade maior. Naquele momento, a saúde não era um desafio para a gente. Engraçado isso, porque tinha o Juqueri. O Hospital Geral do Juqueri era de porta aberta, atendia todo mundo, e em Franco da Rocha, em particular, não era uma pauta da prefeitura, mas foi ali que começou, por exemplo, a construção do sistema de atenção básica, enfim, que o Maurício começou, os outros prefeitos não avançaram, a gente retomou no nosso governo. E eu tive uma vantagem de pegar o finalzinho do governo Dilma, né? Portanto, a gente apresentou muitos projetos, o governo federal na época tinha um portfólio de oportunidades aí, a gente construiu muita escola na cidade, fez postos de saúde, a própria UPA, ginásio, esporte, tudo por conta de bons projetos que a gente apresentou. No final do governo Dilma apresentou um portfólio importante. Então, eu virei prefeito e vereador muito jovem, mas eu tive ali já um caminho certamente pavimentado por outros que me antecederam. Isso me permitiu poder avançar um pouco mais, o que é natural, que você acabou de dizer.
Certamente, quando você chegou aqui em Francisco Morato, você nasceu aqui ou você... Nasci, migrou? eu vim pra cá com 3 anos, mas sou de São Paulo. Você chegou aqui em Francisco Morato, certamente durante muito tempo, durante 20 anos da sua juventude, a grande demanda aqui era asfalto para alimentação. O teu filho hoje, a demanda é outra. A gente até teve No falando... teu caso, do asfalto é um problema, né, Lubrano? Tem um pedaço do rua de terra. Mas até a gente quando eu vim para cá, uma das ideias era justamente essa, porque não ia ter. Mas aí já urbanizaram a parte de cima todinha aqui, já ficou tudo urbanizado. Já ficou tudo urbanizado e aí a gente... Mas aqui é uma área de chácara. Sim. Então, o fundo aqui você vai ver tudo chácara. Então a gente sempre fez essa questão de ser chácara, mas o pessoal já começou a urbanizar e... Não, mas certamente outras demandas foram superadas, água, luz, coleta de lixo, linha de ônibus, hoje as demandas são outras. A gente espera que as gerações futuras tenham mais melhores condições do que a nossa. A semana passada o ex-vereador Hélio Gomes esteve aqui conosco e falou justamente sobre isso, né, que há 15 anos atrás essa era o negócio, era o asfalto, né, ninguém ligava para nada, você fala assim, viu, era o asfalto, e hoje você vê, hoje já é uma coisa que já é obrigado, entre aspas, né, já tem que ter. E aí você está falando do seu pai, mas por exemplo, eu te conheço há pouco tempo, não muito tempo, mas eu já não linkei você com ele. Então, quando que você viu que você era o Kiko, mesmo que já ficou meio ali, você não era mais o filho do Maurici, né? Você já tinha uma identidade política. Hoje, por exemplo, quem vê você mesmo, conhecendo a trajetória do seu pai, já te vê hoje como o Kiko, né? O Kiko prefeito, o Kiko que tem essa trajetória política, você sabe, eu nunca escondi isso, né? Às vezes a gente fala assim, não, o Maurici não é bem quisto em tal lugar, você não pode dizer que é filho dele. Não, eu sou o que eu sou, eu não tenho como esconder isso, né? E ao contrário, em muitos lugares ele era bem quisto e eu me aproveitei disso, obviamente, né? No cartão de visita muito importante. O que eu acho assim, quando eu virei vereador e prefeito, ele já não estava mais na cidade, né? Tava tocando... Isso foi essa lacuna de 18 anos? Estava tocando as coisas dele, enfim, obviamente que eu não sou idiota a ponto de não me aproveitar da experiência política que ele tem. É um exemplo então, para você, obviamente, né? sempre perguntava, trocava uma ideia, uma orientação. O Maurici, aliás, é uma bela oportunidade se você puder chamar, ele é um cara muito... É um prazer, lógico. Tem um conteúdo político e de conhecimento muito intenso. Não é porque é meu pai, mas é muito interessante você entrevistar e falar de qualquer assunto, seja política, seja literatura, seja história, sociologia, enfim, ele tem uma didática muito interessante e acho que a gente sempre pode aprender com as pessoas, né? Mas essa coisa de quando é que eu descobri uma coisa, é responsabilidade, porque foi naturalmente acontecendo, né? O exercício do mandato é você que tem que tomar a decisão, né? Seja vereador, seja prefeito. Quando vereador você tem que tomar a decisão se apoia os projetos do prefeito ou não, se critica, se emenda, se retalha, né? se faz mobilização, se não faz. Eu fui um vereador, obviamente eu era oposição ao prefeito da época, eu tinha uma outra preocupação em discutir projetos da cidade. Tive a oportunidade na época de discutir projetos importantes, como por exemplo a lei de usurpação do solo. Eu era vereador na época, achei que a lei era pouco ousada, né? Era uma lei na época que beneficiava loteadores e não atrair novas empresas para a cidade, mas eu era a minoria, obviamente, eu não conseguia impor aquilo que eu imaginava de melhor, por isso eu saí e falei assim, como minoria aqui na Câmara eu não vou conseguir fazer as transformações que eu imagino para Franco da Rocha, né? Eu fui candidato a prefeito, a primeira eleição que eu disputei eu perdi, mas depois eu fui vitorioso em 2012, e aí eu refiz a lei de usurpação do solo. E o resultado a gente está vendo aí. Franco da Rocha hoje está recebendo o maior empreendimento privado da sua história. Né? São 300 milhões de reais só na obra de um galpão que deve empregar aí nos próximos meses milhares de pessoas da nossa região. Vou te perguntar já sobre isso daí. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho assim pra gente. As pessoas o pessoal da política, eles têm muito esse negócio de geralmente a pessoa que é candidata a vereador não é candidata a prefeito. Ou dificilmente um cara que foi vereador consegue ser prefeito. E você fez esse caminho, né? Você foi vereador e aí depois você fez participou do executivo, né? E aí, mas você tinha esse negócio, não posso ser candidato a vereador, já quero ser candidato a prefeito logo, e você quis fazer todo o caminho. Eu fui candidato a vereador, já era muito jovem, né? Eu nem tinha idade para ser candidato a prefeito. Não, eu podia. Com 18 anos você pode ser prefeito, se não me engano, ou com 21. 21.
Eu nem podia ser candidato a prefeito, Não. e quem dera eu ser candidato a prefeito com aquela idade, não tinha nenhuma experiência. Eu fui porque era um processo de construção, na verdade o partido estava no processo de reconstrução, o Maurício tinha sido candidato em 2000, em 2004 lançou o Dr. Paulo, que era um médico psiquiatra, eu fui para compor a chapa, acabei sendo eleito e exerci meu mandato na dinâmica daquilo que nós acreditávamos enquanto projeto de cidade, né? E a candidatura a prefeito foi natural, ou seja, você imagina... Sequência, né? Eu tinha uma dinâmica seguinte, Urbano, você chegava lá para discutir qualquer assunto que seja. Por exemplo, eu acabei de dar um exemplo agora do plano de uso, da lei de uso e ocupação do solo, que é, para quem não entende, como é que a cidade regulamenta onde é que pode ter indústria, onde é que pode ter casa, onde é que pode ter comércio, né? Eu acreditava numa dinâmica de desenvolvimento da cidade diferente da que o prefeito na época acreditava. Na minha concepção, eu acho que eu venci o debate, eu apresentava as melhores propostas, as melhores informações, mas eu não tinha aquela maioria para aprovar. Portanto, ficou claro para mim que para eu poder transformar a cidade, precisava ser prefeito. Sim. Foi o que eu fiz. Sim. Né? Ou seja, trilhei um caminho de enfrentamento porque o objetivo era. Eu acho que Franco da Rocha tem um baita de um potencial, mas infelizmente nós estávamos à época travados em algumas questões que nos impediam de crescer. Né? Hoje eu vejo a dinâmica da cidade de Franco da Rocha completamente distinta. Ou seja, depois de 8 anos de prefeitura, eu peguei a prefeitura com 8 milhões de dívida de curto prazo e de 25 de longo prazo. Eu entreguei a prefeitura com 30 em caixa, sem nenhuma dívida. Para além disso, nós conseguimos modernizar todo o arcabouço legal da cidade, o que possibilita hoje Franco da Rocha entrar no radar das principais empresas de logística do país, que estão prospectando áreas e já fazendo investimentos reais na nossa cidade. Vou dizer para você que em 5, 6 anos, Franco da Rocha deve conseguir dobrar o seu orçamento, gerar muito emprego e com um orçamento mais robusto, oferecer mais e melhores condições para as pessoas. O que precisa? Nós precisamos ter uma população atenta ao que está acontecendo no dia da cidade e cobrar prefeito e vereadores que estão lá que possam usar esse dinheiro desse crescimento orçamentário e melhoria dos serviços públicos de um modo geral. Eu tenho uma crença muito grande de que o Dr. Nivaldo, a Lorena e o conjunto de vereadores tem essa dinâmica, tem essa pauta de poder oferecer mais e melhores serviços, porque a política tem que ser isso. A disputa do poder tem que ser saudável para que esse poder possa ser um instrumento de transformação da sociedade. Não pode ser o poder no sentido de locupletar individualmente ou do ponto de vista partidário as pessoas, esquecendo da população. Quando acontece isso, a gente vive crises institucionais, já passamos por isso em Franco da Rocha, já passamos por isso aqui em Francisco Morato, e quem perde com isso é o povo. Estou me referindo, obviamente, a quando as brigas políticas ficam tão intensas que chega até afastamento de prefeito, cassação de vereador, e aí você para de pensar naquilo que interessa para a população, que é saúde, infraestrutura, educação, esporte, lazer, e começa a colocar os líderes da cidade para brigar entre si. Acho que esse fantasma, eu acho que nós já vivemos e vivemos para não querer mais viver esse tipo de dinâmica ainda. Francisco Morato agora, graças a Deus, há muito tempo, o Franco da Rocha tinha muito isso também, né? Esse negócio de vereador, prefeito, sai, entra, agora deu uma estabilizada. E aí falando já nesse processo, já vou deixar o gancho do Mercado Livre, né? Que semana passada você esteve lá com o pessoal, e como é que foi essa conquista aí para nossa região, que foi por muitos anos considerada uma cidade dormitória, né? Você sabe que a venda do Mercado Livre não é oficial, eu não vou dizer para você que é o Mercado Livre. Mas... é uma empresa que vai vir. Mas como já vazaram essa informação, eu fiquei sabendo que o que aconteceu ali, Lubarino? A gente olhando Cajamar e Jundiaí, eles tiveram um crescimento muito grande, em particular na área de logística. Por quê? Por conta do acesso. Você já em Anguera, rasga Cajamar no meio e Jundiaí. O Brasil hoje vive um processo, infelizmente, de desindustrialização, ou seja, as indústrias de manufatura estão indo embora ou estão fechando por conta da dificuldade de competitividade, em particular com os chineses. Infelizmente é mais barato produzir um calçado na China e vender para a gente aqui do que produzir aqui. Ainda podemos ficar horas discutindo por conta o Brasil deixou de ter política industrial. Agora, continua tendo um mercado consumidor de 220 milhões de habitantes. Portanto, todo produto que é produzido fora ou mesmo aqui no Brasil, ele precisa de distribuição. São Paulo está vivendo um momento onde você tem uma indústria dentro de São Paulo fica caro, porque o valor da terra é tão alto que
que compensa é derrubar o galpão e subir torre de apartamento ou torre comercial, porque virou uma cidade de serviço. Então, o que está acontecendo na Grande São Paulo? Um movimento de vinda de empresas nessa área de logística, porque a Grande São Paulo, Franco da Rocha, por exemplo, nós estamos aqui entre São Paulo e Campinas, estamos falando de uma região, de uma megalópole, né, de 25 milhões de pessoas. Portanto, você precisa distribuir o produto que é consumido nessa região aqui. Sim. E Cajamar enxergou isso há 2 décadas atrás, modernizou a sua legislação. Lá tem uma vantagem maior, que é a Anhanguera está próximo deles. Agora, Cajamar está ficando inchado. Portanto, as cidades vizinhas estão começando a virar, obviamente, alternativa. Franco da Rocha. Agora, Franco da Rocha não tinha legislação e política para atrair essas empresas. Foi o que nós fizemos lá atrás em 2014. Bacana. E agora a cidade está colhendo os frutos disso daí. Isso significa mais emprego, mais imposto pago na cidade e o crescimento do nosso produto interno bruto. Ou seja, você imagina agora você buscar, por exemplo, a duplicação da rodovia que passa dentro dos nossos municípios em nome só de 500 mil de pessoas, que não é pouca coisa, acho que já passou da hora de fazer essa duplicação. Só que dessa vez você vai ter, além da duplicação para atender as pessoas que vivem aqui, a duplicação para atender um setor da economia vibrante, que cresce muito, e neste momento em particular em função da pandemia, onde as pessoas estão cada vez mais comprando pela internet e dispositivos como esse servem para organizar esse mercado. Portanto, você vai ter, obviamente, um polo gerador de trânsito, que são esses grandes empreendimentos, mas também, por outro lado, uma pressão, por conta do aumento do PIB aqui, de trazer esse investimento do Estado de São Paulo para melhorar a nossa infraestrutura regional e, obviamente, melhorando aí as condições de mobilidade urbana da nossa região. Que seja o primeiro de vários, né? Hoje, Franco da Rocha tem um em obra, que é esse empreendimento. Quem está fazendo aquilo lá é a W Torre, que é uma das maiores companhias de construção de galpão de logística do Brasil, mas tem outros 4 ou 5 empreendimentos em processo de aprovação. Eu sei disso porque, quando eu era prefeito, essas empresas iniciaram um processo de aprovação que depende, neste momento, infelizmente, muito mais do governo do Estado do que da prefeitura, porque está na parte de licenciamento ambiental, viu, Lubarino? E aí é um processo mais moroso, mas eu creio que nos próximos anos aí a gente consiga colocar isso em prática e enxergar outros investimentos como esse na nossa região gerando emprego. Aquele empreendimento que está rolando ali na rodovia está muito mais perto de Francisco Morato que de Franco da Rocha. Né? A gente já então, essa é uma oportunidade, né? Inclusive, para Francisco Morato. Na hora de contratar, obviamente, as empresas vão buscar muitos trabalhadores aqui da cidade. Dá para ir até a pé, tão pertinho que é. E eu acredito que isso vai abrir, acho que Francisco Morato futuramente também pode estar também aproveitando essa oportunidade aí, está trazendo também, né? A gente, né, seguindo o exemplo de Franco da Rocha. Daqui a pouquinho eu vou abrir para você responder, se você quiser, para o pessoal, mas aproveitando já que a gente está falando na região nossa aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do Simbaju, a importância dele aqui para a nossa região, né, o consórcio, que às vezes nem muitas pessoas sabem como é que funciona, e a importância dele aqui para a nossa região de Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras. Eu estou lendo aqui, viu, pessoal, algumas perguntas a gente que vai, possam falar. A gente vai daqui a pouquinho... Eu estou lendo bastante elogio, quero agradecer a galera que está comentando, elogio também aqui a iniciativa do Lubarino de organizar essas lives. Daqui a pouquinho eu vou te dar um tempinho para você só ver por enquanto só tem essas 300 perguntas aqui, para você responder essas 300. Eu acho fundamental, porque é um instrumento de... O Simbaju não faz obra, gente. Quem faz obra são os governos estaduais e os municipais, mas ele articula ações. Ele foi muito importante, por exemplo, na pandemia. Sim. Na pandemia, a gente articulou uma série de ações para oferecer mais serviços de saúde pública em função do Simbaju. Por exemplo, em abril de 2020, nós nos reunimos com os prefeitos do Simbaju, criamos à época estrutura de alta complexidade para atender as pessoas. Por exemplo, na época, o que a gente achou mais viável, mais rápido, foi comprar leito de UTI na iniciativa privada. Foi a que atendeu, na época, as cidades aqui da região. Quero destacar, por exemplo, uma iniciativa da prefeita Renata Semi, quando era presidente, lá em 2019. Tem alguns serviços, Lubarino, que
são latentes, são da realidade das pessoas, mas a gente às vezes não tem escala individualmente dentro do município para oferecer. Por exemplo, tem um serviço para atender aquele cidadão que tem deficiência física e não tem estrutura familiar, né? Você tinha poucas pessoas individualmente na cidade com a demanda desse tipo de atendimento. Então o que a Renata propôs para nós na época? De fazer um serviço regional. Porque se fizer um serviço em cada cidade, nós vamos ter que manter uma estrutura muito cara para atender pouca gente. Mas, se os 5 municípios se juntarem e oferecer um atendimento que todas as prefeituras rateiem o pagamento do serviço e cada uma das cidades podem deslocar pessoas que precisam desse alimento nesse serviço. Então, o Simbaju serve para isso, compartilhar ações que necessariamente não respeitam limites das cidades, né? Eu costumo dizer que administrar Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato é um desafio ainda maior que administrar cidades como São Paulo. Porque nós temos problema de cidade grande com orçamento de cidade pequena. Porque os mesmos problemas de trânsito que São Paulo vive, nós também vivemos. Os problemas com relação ao atendimento à saúde pública, à segurança pública, só que nós temos muito pouca capacidade individualmente de resolver. Por isso que os prefeitos se organizam em torno de consórcios para buscar ações coletivas para poder resolver problemas das cidades, né? Eu vejo agora o Simbaju manteve essa dinâmica na região, o presidente é o prefeito de Cajamar, Adriano João, e em várias situações agora, por exemplo na pandemia ainda, eles se reuniram em função de garantir do governo do estado políticas de ampliação das estruturas estaduais para poder atender aos pacientes que foram contaminados aí com a Covid. Então, ampliação de leito aqui no Hospital Lacade Francisco Morato, do Albano lá em Franco da Rocha. Um conjunto, né? Eles criaram uma enfermaria de atendimento à Covid lá dentro do Juquiri, né? A manutenção dos recursos estaduais para o funcionamento do hospital de campanha de Mariporã, que é fundamental hoje no complemento de leitos. Então esse instrumento é fundamental na articulação política. E aqui em particular nós tivemos sucesso nesse último mandato, certamente estamos tendo agora, independentemente das diferenças partidárias. Nós estamos falando de 5 cidades, em todas elas são partidos distintos uns dos outros. Ninguém é do mesmo partido. Mas aquilo que é o interesse público, os prefeitos estão se entendendo e mandando bem nessa articulação regional aí. Que tem muitos desafios, viu, Marina? Tem desafio, por exemplo, nós estamos falando aqui da duplicação das rodovias estaduais que cortam as nossas cidades. É fundamental a pressão dos prefeitos para que isso aconteça, né? A melhoria com relação ao transporte sobre trilhos, os trens que passam da nossa região, é fundamental uma articulação dos prefeitos. A retomada das obras de estação de tratamento de esgoto que estão paradas na data de hoje dependem muito da articulação dos prefeitos. Obras de combate à enchente também dependem muito, e isso é mais, conjunto, né? É mais engraçado, pelo seguinte, Barrinho. Hoje, o combate à enchente, a cidade que mais sofre com enchente na região hoje é Franco da Rocha, né? Mas para você fazer obra para evitar enchente em Franco da Rocha, as obras têm que ser feitas em Francisco Morato. Tá vendo? Porque a água tem que ser presa aqui em cima antes que ela chegue lá. E para evitar enchente em Caieiras tem que ser feita em Franco da Rocha. Então muitas vezes o prefeito vai falar o seguinte: eu vou fazer uma obra na minha cidade, vai beneficiar o vizinho. Tá vendo? Então eu tenho que usar o meu orçamento para fazer obra que beneficie os meus cidadãos. Por isso a tarefa de articulação regional. E cobrança, obviamente, do governo do estado para que seja o grande interventor para resolver esses problemas de articulação regional. Aí já que você falou na questão da pandemia, você já falou meio por cima, a ação da região aqui sobre esse assunto, né? E aí, meio que você já falou mais ou menos que o pessoal fez esse corre, e o combate da pandemia, falando na questão geral do Brasil, como é que você tem analisado isso aí, como é que vocês têm visto? Desculpa, não. Do geral, né? A gente falou aqui da questão da região. Pandemia. E aí como é que você tem visto a atuação do governo federal, do pessoal aí, sobre a pandemia no Eu acho que nós geral. poderíamos estar muito melhor do que nós estamos hoje. Né? Hoje eu vejo muita gente criticando as medidas de restrição. O meu comércio não está abrindo e tal.
Mas hoje a gente não está abrindo basicamente porque nós não investimos em vacina. Porque se nós tivéssemos feito a lição de casa e tivéssemos feito os contratos como deveria ter sido feito no passado, nós teríamos hoje um percentual de vacinação maior e está nos livrando dessas restrições como países como Estados Unidos, Grã-Bretanha, Israel, própria Espanha estão tomando. Felizmente o país, o Brasil virou um para nesse sentido. Todos os acordos de vacina foram feitos por conta de muita disputa política, obviamente, e a gente tinha uma liderança maior que é o presidente da República que apostou, na minha opinião, na imunização de rebanho, né? A gente assistia isso, só quem não enxerga isso, só não enxerga isso quem não quer ver, que o presidente tinha uma aposta, que é a imunização de rebanho. O que é isso, gente? Todo mundo pega, né? Uma parte vai morrer mesmo, na avaliação do presidente, mas a gente não gasta dinheiro com vacina, não fecha o comércio. O problema é que os cientistas dizem o seguinte, essa imunização de rebanho não existe porque o vírus ele muta, né? Só para você ter uma ideia, Urbanino, 90% dos novos casos do estado de São Paulo são do vírus da variante de Manaus. Nossa. Portanto, essa imunização de rebanho não existiria nunca, porque toda hora tem uma mutação nova no vírus. Por isso que quem apostou na vacina está saindo da crise antes de quem apostou no negacionismo, né? Se a gente tivesse uma coordenação por parte do governo federal, eu era prefeito da época e sofri muito com isso, porque você tomava uma medida de restrição aqui para evitar que as pessoas pegassem a doença e evitar do serviço de saúde ficar completamente lotado, você tinha lá o presidente dizendo uma coisa completamente diferente. Ele é o presidente da República, tem milhões de seguidores, portanto a opinião dele é importante para uma parte expressiva da sociedade, e a gente ficou vivendo um conflito entre nós, ao invés de combater o vírus. Portanto, nós evitaríamos todas as mortes? Óbvio que não, mas certamente não teríamos chegado a esse número dramático de quase 500 mil de pessoas indo a óbito no Brasil, infelizmente, né? Falou tudo, né? E aí, voltando um pouquinho aqui para trás, queria que você falasse, foi uma conquista também do geral aí, que foi as tão sonhada estação, né? Você falou a estação, eu lembrei, e era algo que parecia ser muito distante pra gente, e hoje a gente tem aí essa realidade, né? E foi também uma luta de vocês lá, da prefeita atual, Renata Sendo, do prefeito que passou. Bom, tem uma coisa que eu quero destacar aqui com a Renata Urbanino, que é uma pessoa, nesse sentido da articulação política, ela tem uma postura de muita humildade. Então ela não teve nenhuma dúvida em organizar os prefeitos e vereadores, foi organizada uma frente parlamentar na Assembleia, ela não mediu esforço para falar com quem fosse necessário à época para poder liberar a retomada dessa obra, e a cidade de Morato ouviu os frutos disso, porque estava parada há muitos anos se arrastando, né? Ela começou antes da de Franco, terminou depois, mas ela teve um papel fundamental em articular e pressionar politicamente, inclusive. Eu me lembro, a gente conversando sobre essa mobilização, as pessoas perguntavam, mas por que vocês de Franco da Rocha, Caeiras, estão preocupados com a estação de trem de Francisco Morato? Primeiro, por conta desse espírito de solidariedade. Segundo, porque a estação de Francisco Morato, ela não só é importante para o moratense que embarca aqui, ela é terminal. Ou seja, o jeito que estava a estação, ela causava uma limitação na operação de toda a extensão da linha Rubi, pelo menos até a Estação da Luz. Sim. Portanto, a estação de Francisco Morato é muito maior do que a de Franco da Rocha, por conta dessa característica, ou seja, ela é uma estação terminal, então você precisa de espaços de estacionamento de trem, de manobra do trem, para permitir que ele tenha uma agilidade maior. A condição que era aquela passagem em nível das pessoas atravessando pela linha de trem, isso criava uma lentidão, por exemplo, nos intervalos dos trens que atendiam toda a região. Portanto, essa liderança dela e de articulação dos prefeitos, vereadores, deputados que tiveram na luta para liberar essa obra foi fundamental para que ela acontecesse no tempo que aconteceu, e hoje, obviamente, melhorou as condições não só de quem embarca em Francisco Morato, mas também de toda a operação na linha Rubi. E falando um pouquinho de partido, o que você acha dessa montagem de partido? O pessoal alguém quer trazer o tal distritão, como é que você vê essa questão de partido? Como é que você acha que tem que ser? Do jeito que tal, tem que mudar? Na minha opinião, a minha opinião pessoal,
diferente, por exemplo, da opinião do meu partido a respeito do sistema eleitoral brasileiro. Meu partido defende o voto de lista fechada. Olha, O que é isso daí? explicar, É um pessoal. sistema que você não escolhe o deputado nominalmente. Você vota no partido e o partido internamente discute uma lista de candidatos. Eu acho que esse sistema, para a cultura de sociedade brasileira, que as pessoas votam mais na pessoa do que no partido, é um modelo muito abrupto, vamos dizer assim. Eu não acho isso daria, por exemplo, num modelo de partido de sociedade, onde você tivesse 3 ou 4 opções de partido, partido mais à esquerda, um mais à direita, um de centro, né, ligado a questões ambientais, enfim. Mas no Brasil não é essa a realidade, nós temos mais de 35 partidos, portanto, e as pessoas têm culturalmente votado na questão pessoal. Eu particularmente defendo um modelo de distrital misto, que uma parte do parlamento você elege no distrito, como se fosse um prefeito regional. Entendi. Isso obriga o deputado a ter uma característica de discussão dos problemas da região. Então, e o eleitor tem um acompanhamento da vida do parlamentar, onde ele mora, onde os filhos dele estudam, qual é o hospital que ele usa, qual é o carro que ele anda, a estrada que ele usa. Portanto, você tem uma proximidade na fiscalização do deputado. O eleitor já se comporta dessa maneira. Tem muito eleitor que, quando vai votar numa eleição de deputado, ele quer votar em alguém que represente a cidade dele, que represente a região dele. Mas, por outro lado, você não pode ter 500 parlamentares lá, Lubarino, que só discuta problemas da sua própria região. Porque senão você não vai ter lá um parlamento que tenha a capacidade de discutir questões de economia, de política externa, de política industrial. Então, por isso que eu defendo o misto. Ou seja, você tem lá deputados que são eleitos pelo distrito e deputados que são eleitos no viés partidário, na lista fechada. Portanto, você vota lá num deputado a partir de um viés ideológico. Por exemplo, você votar num deputado mais progressista, você sabe que ele vai ter mais sensibilidade na hora de discutir direito trabalhista, proteção social a partir de política previdenciária, ter uma política industrial que valorize a produção do produto aqui no Brasil, gerando mais emprego. Por outro lado, você pode votar num deputado que defenda uma economia mais aberta, mais liberal e todos os benefícios e malefícios que esse tipo de decisão pode tomar. O sistema que existe hoje, eu acho que tem pouca chance de ser mudado, viu? Não acho que tem clima no Congresso Nacional e tempo para mudar. Acho que talvez mude uma regrazinha ou outra, mas certamente nós vamos ter um sistema parecido com o que foi a última eleição de deputados, sem financiamento empresarial, com financiamento público, né, e um sistema proporcional de votação. Vai ter uma mudança, que é o fim da coligação proporcional, que deve se manter, já foi assim na eleição de vereador, e isso mudou um pouco essa dinâmica, né? E para o Parlamento Nacional é importante porque a fim da coligação proporcional tem uma tendência de você diminuir o número de representantes no Congresso Nacional. Hoje nós temos uma representação no Congresso Nacional de quase 30 partidos. Isso é difícil, você não tem 30 ideologias diferentes. Então não dá para dizer que os partidos estão lá votando de acordo de uma ideologia. Estão votando muitas vezes de acordo com interesses paroquianos, o que é mal para o Brasil, em grandes discussões, e o Brasil precisa de grandes reformas. Mas eu creio que um sistema onde você tenha menos partidos, você tem menos complexidade na hora de negociar grandes acordos nacionais para fazer as reformas que o Brasil precisa fazer, para retomar o crescimento e ter políticas, do meu ponto de vista, que estenda a mão aos mais pobres, gerando emprego e renda para quem mais precisa. E já que a gente está falando dessa parte de deputado, né, federal, estadual, e a gente sempre traz as pessoas aqui, né, a gente falou no começo, baseado até onde a gente pode ir. A gente trouxe uma pessoa, Pedro Francisco Morato, que chegou aí para o Pan-Americano, né, a gente trouxe várias pessoas, e hoje a gente tem um representante, né, aqui da região. Então olha como que está a nossa região, né? Hoje nós temos um representante aqui da Francisco Morato, Franco, não só aqui, mas da região dessa parte nossa, algo que talvez a gente jamais imaginasse, né? Que a gente tivesse aí um representante aqui na nossa região. E quando vocês tiveram esse pensamento, como é que foi? Falou, ó, é possível, vamos apostar, vamos acreditar, né, nessa oportunidade de Morato, Franco, ter aí um representante, né? E hoje acho que é muito bacana, né? Independente de partido político, você ter um representante da nossa região nos representando. E já emendando a pergunta, você já vai responder as duas. A gente pode fazer uma pergunta já
nesses dois, falando dessas duas questões, nós podemos ter um representante em Brasília, aqui da nossa região? Você acha que é possível? Eu acho que em quantidade de votos a região obviamente consegue eleger. Nós estamos falando aqui em 350, 400 mil eleitores, se você juntar 5 cidades do Simbaju. Agora nós sabemos que a realidade não é essa. A região você tem uma divisão partidária, uma divisão política, cada um tem um projeto, enfim, é possível. A importância disso é óbvia, né? Você tem lá hoje no estado de São Paulo 70 deputados federais para 640 municípios, então nem todo município tem um deputado. Você tem um deputado, obviamente você coloca o seu município na ordem do dia. Também não quero desmerecer o trabalho, viu, Lubarino, dos deputados que não são necessariamente da região, mas que contribuem com o dia a dia, enviando emenda, fazendo discussão política, enfim. Eu acho que essa eleição de deputado tem muito mais um viés de confiança em quem é candidato ou quem não é, no histórico de serviços prestados para a nossa região. É assim que o eleitor decide o voto. Para mim, obviamente que se você tem uma pessoa que frequenta os mesmos lugares que você frequenta, que anda na mesma rodovia que você anda todo dia, conhece que tudo, né? vive a dificuldade que é pegar o trem de manhã, que estuda nas escolas que os seus filhos estudam aqui, isso obviamente causa uma sinergia maior ali para o representante, né? Mas eu acho que isso não é um fator em determinação. Eu estou dizendo isso porque a minha vida toda, e você não é diferente, certamente todos os cidadãos que vivem aqui na região já votaram num candidato que nem mora aqui. Sim, a maioria. Eu quero lembrar que um dos deputados federais mais votados aqui da região, o Eduardo Bolsonaro, mora no Rio de Janeiro. Olha só. Não é isso? Ele teve quase 2 Tiririca milhões de votos também, né? em São Tiririca tem Paulo. muito voto aqui, nunca pisou. Mas esse é emblemático porque ele mora no Rio de Janeiro, pai. Ele mora no Rio de Janeiro, ele mora em outro estado. Aí ele saiu candidato aqui só para pegar o... Porque é o maior estado do país. Eu estou dizendo que a escolha do cidadão não está relacionada necessariamente a uma questão geográfica, né? Mas aí é a opção. O que o Eduardo Bolsonaro fez por Franco da Rocha, eu creio que ele nem sabe que Franco da Rocha existe, mas ele teve lá 5 mil votos, né? Mas é uma decisão do povo soberano que eu respeito, obviamente. Mas a gente pode ter. A gente pode acreditar que um dia a gente pode ter um representante lá. Não tenha dúvida. Olha que bacana aí, ó. Show de bola. E aí eu queria, já que, se você quiser responder alguém aí do... Eu não vi aqui, não sei se tem alguma pergunta, pessoal. Tem bastante, deixa lá a Thaís ver ali pra gente se tem alguma. A gente já tá indo pra uma hora aqui. Comentaram, mas não tô vendo nenhuma pergunta aqui, viu, Tatana? Tem uma aqui É. que o Taiton de Souza fez. Kiko, qual é a parte mais difícil de governar, levando em consideração sua pouca idade, quando você assumiu a prefeitura de Franco da Rocha? Bacana. Um abraço, Taito. Obrigado pela participação. Uma dificuldade de governar Franco da Rocha, segundo Francisco Morato, é a falta de recursos diante da necessidade das pessoas. Mas eu acho que é ter a compreensão, na minha opinião, de que o trabalho de prefeito ali é construir maioria na sociedade. Deixa eu ver. Sem necessariamente falar sim para todo mundo que te pede as coisas, né? Porque você não pode, porque geralmente quando as pessoas vêm te pedir alguma coisa num cunho particular, se você disser sim, você está deixando de lado o interesse do coletivo. E a pressão que você vive numa cidade como a nossa, onde a pessoa te encontra no mercado, na padaria, no campo de futebol, é a quantidade de pedidos pessoais que acontecem, né? Então você tem que ser mágico ali, de poder tomar seu processo de decisão no sentido de atender a maioria que às vezes nem te conhece, que você nem conhece, mas você está ali trabalhando para poder resolver a vida disso. Acho que é equilibrar essa coisa do que é individual, do que é coletivo. E a importância da política na vida de todo, né? Que às vezes as pessoas falam, não quero saber de política, não quero me envolver com política, mas não tem como. E aí quando essas pessoas às vezes deixam de participar da política, é onde acontece aonde o trem desanda. Quando o cidadão de bem abre mão de participar da política, o mal político toma conta desses espaços. Né? Então, o cidadão de bem nunca pode abrir mão da política. Se abrir mão da política, alguém mal intencionado faz pela gente. Né? É o que a gente chama do voto nulo. Né? A gente não vota nulo, a gente está beneficiando um candidato diretamente, mas está abrindo mão das suas próprias escolhas, do seu próprio futuro. Né? Nós já estamos aí passando de uma hora de entrevista. Se tiver mais alguma pergunta aí, alguma coisa. Só elogio. Só elogio. Rapaz, não tem nenhuma crítica. Não é possível, não. Mas tá bom. Assim que eu queria deixar você livre para você, se de repente quiser falar alguma coisa que a gente
no pontuou aqui, eu queria te deixar à vontade, né, para você estar pontuando para a gente, agradecendo sempre todo mundo que está participando. E é isso aí, gente. É uma aula, a gente acabou descobrindo bastante coisa aqui. E aí depois você que está em casa vai repercutindo essa aula, vai mandando pro seu amigo, o Kiko falou um negócio ali que eu achei interessante, vê aí. Manda lá no zap dele, manda no Instagram, vai compartilhando aí para, né, de repente, alguma coisa que você falou aí, de repente, olha, tá vendo? Ele tava falando disso essa semana, olha aí. Então, vai mandando aí pro pessoal, daqui a pouquinho já vai estar no YouTube. E é isso aí. Aí você vai mandando pros seus amigos, seus parentes, seus conhecidos, que a política ela faz parte da nossa vida, né? Até em casa a gente tem que fazer toda hora. Então, não fique fora da política, participe, né? A importância de escolher as pessoas aí, é muito importante isso, de pesquisar mesmo, né? A importância de você entrar na ferramenta do Google e falar, deixa eu ver quem que é esse camarada aqui, né? O nome dele, o que ele trouxe, né? É importante. E saber diferenciar o que é fake news, né? Afinal, hoje, inclusive em Franco da Rocha, teve um problema cedo lá. A prefeitura organizou uma seleção semana retrasada, não, mais uns 20 dias atrás, para contratação tinha 400 vagas abertas na Amazon em Cajamar. Olha só. E a prefeitura organizou uma seleção. A Amazon contratou 250 pessoas. E tinha 150 pessoas que não foram contratadas, que eles reabriram a seleção, só que por análise de currículo de quem já tinha entregado no passado. Só que como a vida tá dura aí fora, todo mundo foi dizendo pro amigo, tinha uma fila de 1.500 pessoas hoje na porta do Centro Cultural em Franco da Rocha. Então, às vezes a gente pega informação na internet, vai se espalhando como rastilho de pólvora, né? E as pessoas, mas enfim. O que eu queria dizer, Lubrano, agradecer, obviamente, a oportunidade. Eu sei que você tem um canal aqui que fala com muita gente, em particular de Francisco Morato. Sim. Dizer que estou sempre à disposição ao debate, eu gosto dessa coisa toda, estou me dedicando a isso. Os 8 anos que eu governei a cidade que eu nasci e vivi a vida toda foram um dos melhores 8 anos da minha vida, onde eu aprendi muito, né? E graças a Deus eu acho que eu deixei a prefeitura aí com a sensação de dever cumprido. É óbvio que tem muita coisa a ser feita na nossa cidade, eu confio muito nas pessoas que hoje estão lá tocando a nossa cidade no dia a dia, o Valda, a Lorena, os 11 vereadores e vereadora eleita. Tenho certeza que vão poder ter condições de fazer muito mais do que nós fizemos esse tempo todo. E esse tipo de iniciativa de dialogar também com outras lideranças de outras cidades da nossa região e do estado, para levar um pouco da experiência que nós tivemos à frente da Prefeitura de Franco da Rocha, e em particular aqui na nossa região, porque nós tomamos ações também que dizem respeito à questão regional. Nesse período em Franco da Rocha nós criamos serviços que atendem toda a nossa comunidade, por exemplo a FATEC, que é uma faculdade que tem gente matriculada de toda a região. Esses investimentos aí na área de lazer, de geração de emprego, vão atender o conjunto da nossa região. E eu espero que experiências positivas e exitosas possam ser replicadas pelo conjunto de prefeitos e vereadores no estado. E também, obviamente, estou aproveitando para aprender, viu, Mário, muita coisa. Olha. Semana passada eu fiz uma agenda extensa na Baixada Santista, discutindo com lideranças lá do meu partido, no sentido de construir uma grande ideia para o nosso país e encontrar caminhos para poder sair dessa dessa armadilha que nós entramos, né? Um país que, infelizmente, tem uma massa de desempregados muito grande, não tem política industrial e precisa de grandes reformas para que a gente consiga superar essa dificuldade que falta de crescimento e distribuição de renda. No mais, dizer que eu estou disposto ao debate, quando for convidado, estarei aqui com maravilha. Com muito prazer. Um grande abraço aí, agradecer as pessoas que estão fazendo comentários e acompanhando essa live aí com o Barinho. Parabéns, viu? Tamo junto. Antes de você encerrar, queria que você deixasse aí as suas redes sociais, para quem quer conhecer mais do projeto, da trajetória política do Kiko, conhecer também um pouquinho do seu pai. Como é que te acha lá no Instagram? Kiko Seleguin, no Instagram e no Facebook também. Oh, que bacana. Fechou. A facinho. Então tá bom. Gente, agradecendo aí de novo vocês que estão participando com a gente, pedindo para que você deixe a sua digital, que é importante você curtir a página, que é importante você deixar a sua biometria, porque às vezes você entrou na página, mas acabou não curtindo. Então curte, compartilha, né? Não deixe de ver, porque, gente, esses assuntos é muito importante.
para o nosso dia a dia, viu? Independente do seu partido político, da sua religião. É importante que você participe, que você acompanhe, que você conheça os projetos das pessoas que querem melhorar aí a nossa região, tá bom? Então agradecendo a todos, desejando uma feliz semana, tá bom? E a gente continua por aqui. Daqui a pouquinho a gente posta mais novidades para você. E na próxima segunda eu vou estar aqui com Juarez também. E a Luana Vieira, que tem uma história aí bacana. Foto Juarez foi de Franco lá, né? Sim, sim, correto. Foto Juarez, Franco, Morato, está sempre se reinventando, agora está na ótica. Começou puxando um camelinho. O camelinho não era um cabitinho colorido para tirar foto. Hoje eu acho que nem pode mais, né? Antigamente puxava. Mas tá bom, gente. Segunda-feira a gente está com o Juarez e com a Luana, mas a nossa programação continua aí durante a semana toda. Que se acontecer alguma coisa a gente volta aí com exclusividade, tá bom? Muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar a sua digital, o seu dedinho aí e curtir a nossa página. Um abraço, até mais.